Potência. Resistência. Racismo. Força. Elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada incrível! Estamos aqui para mais um encontro do Zap Delas. Hoje para falar sobre um tema de extrema importância, que são as ISTs, com a Natália Camargo, que é obstetriz, e eu gostaria que você se apresentasse para esse grupo de mulheres aqui que está nos ouvindo e nos vendo. Então, primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem me acessando. Sou a Natália Camargo, eu sou obstetriz, especialista em saúde coletiva, sou CEO da Maoni Gestar e Nascer, que é uma empresa de assistência ao parto e nascimento, que auxilia mulheres, né, de toda São Paulo e Grande São Paulo a ter um parto mais respeitoso, a ter uma assistência de qualidade, e também hoje eu atuo como ginecologista natural, né, terminando o mestrado com um tema sobre racismo obstétrico. Estamos aí nessa vida. Que maravilha, que prazer grande estar falando com você, Natália. Prazer é meu. Eu queria ouvir, então, um pouco quais são as principais ISTs, né? Já que a gente introduziu o assunto, e fale das principais doenças, nesse caso, assim, das ISTs, de uma forma geral. O termo IST, ele é colocado como um tema novo, porque ele foi desfragmentado das DSTs, né, que é o que as pessoas geralmente tinham mais costumes, que eram as doenças sexualmente transmissíveis. Como a gente compreende que algumas delas são infecciosas, como a herpes, como a sífilis, que é muito comum, principalmente aqui em São Paulo, e nas grandes capitais, os focos elas são mais voltados para a periferia, são mais voltados, né, para ganho de massa, e que também é pouco falado. As ISTs, elas vieram pensando nessa outra tratativa, onde o governo ele tem o objetivo, né, de olhar que é uma forma controlável, ou teoricamente deveria ser controlável. Porém, eu acredito que as principais ISTs que a gente pode pensar é o HIV, né, que é algo que é diferente da AIDS, que algumas pessoas desconhecem, né, que o HIV é quando a pessoa só está infectada, não necessariamente a doença se propaga no corpo dela, ou se tem os prejuízos que a gente já conhece ou ouve falar. A AIDS, ela é quando a doença já está instalada efetivamente, essa mulher ou essa pessoa, ela começa de fato a ter o seu corpo debilitado ou sofrer as consequências dela. Então a grande questão do IST, né, do HIV, é que muitas das pessoas elas não têm informação, elas não sabem, porque afinal elas continuam vivendo suas vidas normais, suas cargas virais elas ficam estáveis, então é alguma coisa que passa batido. Por isso que é uma grande infecção, acho que essa é a ideia principal, para além, eu vejo, principalmente para a saúde da mulher, a sífilis como uma grande problemática também. Porque aí entra com outros polos sociais, umas outras questões sociais para além da doença. Então você nomeia aí as duas maiores, o HIV. Sim. E a sífilis, no caso da mulher, principalmente. É isso, tá. Exatamente. E como você descreveria a situação, né, das ISTs entre as mulheres das diferentes faixas etárias? Olha, nosso país, não vou nem falar de São Paulo, né? O nosso país tem um problema muito sério que nós mulheres não estamos mais sabendo lidar com o nosso corpo. Sendo assim, as ISTs elas começam a estar muito mais frequentes e está sendo mais apresentado em todas as faixas etárias, incrivelmente. E eu falo em todas as faixas etárias, inclusive crianças, né? Inclusive bebês. Né, seja pela contaminação, pela forma que troca a criança, quem troca. A gente sabe, né, que tem um tema muito... tá ressurgindo a fala, né, dos abusos, mas a gente tem vários formatos de abuso que isso faz com que as crianças desde pequeno, desde bebezinho, já estão desde infecção urinária até algo um pouco mais grave. Então, infelizmente, como a gente já não está se vendo, como a gente pouco está se falando, e quando fala já é quando está, né, reverberado muito grande, quando já é uma situação muito incômoda, né, é possível a gente visualizar que entre as crianças a infecção urinária está muito grande, por mais que ela não seja considerada uma ST, mas é algo que está sendo muito frequente. Entre as meninas que estão na menarca, que é na primeira menstruação, né, nesse período, elas têm bastante gonorreia, elas estão aparecendo bastante com candidíase, que também não é uma IST, mas é algo que é como se fosse uma precursora. É como uma porta de entrada que você já vai vendo que há um desequilíbrio, né, hormonal, principalmente do corpo dessa menina. Aí vem, né, pensando que ela vai entrar na adolescência ali, mas para o jovem a gonorreia aparece bastante, e a sífilis, né? Adolescente, sífilis, dependendo do polo, é algo muito constante, né? Até pensando pela quantidade de trocas de parceiros na nossa atual realidade.
pensando na forma com que essas meninas têm a consciência dos seus corpos, do conhecimento sobre eles, né? E a lógica, né, ainda que é muito presente da gravidez. Então, o medo é da gravidez, do restante é meio que o restante. Posteriormente a isso, pensando em mulheres mais maduras, há uma questão muito grande de sífilis, principalmente nas mulheres idosas, que aí é a grande população onde tem sífilis e principalmente HIV. Mulheres maduras, elas estão mais para sífilis ali, uma gonorreia, mas o HIV, ela tá sendo o ápice entre os idosos, infelizmente. E por que, Natália? Também nessa lógica de que, já tô numa vida onde agora eu posso ser feliz, agora eu posso ser livre, eu posso me relacionar com quem eu quero, eu não vou ter mais medo de engravidar, porque afinal eu já estou na menopausa. A menopausa já chegou, não engravido mais, então não preciso me prevenir da mesma forma. E quais as consequências para esse corpo físico e até para a saúde mental também, com relação a essas ISTs? Então, as ISTs, ela é bem vinculada ao social, né? Então, a forma com que elas se aparecem para o social diz como a doença ela vai caminhando pela sociedade. Sendo assim, a maioria das pessoas, elas tende a ter um problema. Primeiro elas desacreditam daquilo para depois ter qualquer tipo de reação. E apenas no caso de que for alguma coisa iminente, alguma coisa que efetivamente ela entenda que ela correu algum risco, que ela vai se preocupar com algo muito mais sério. Então a gonorreia é aquilo, ela vai vir com um cheiro um pouco mais desagradável, ela vai vir com um corrimento, com uma coloração, né, mais esverdeada, mais amarelada, que muitas vão lidar como se fosse algo normal. Né, até se virar um incômodo efetivamente, porque o odor, na verdade, é o principal incômodo, né? E muitas vezes o odor não é nem sentido por ela, é o odor do parceiro. Vai ter uma relação sexual, vai ter uma experiência e automaticamente se depara com uma fala desconfortável. E aí, a partir daí, ela começa a ter a prerrogativa de que ela precisaria ver. Né? A não ser quando chega numa coisa mais extrema, como uma coceira, como inflamação, quando algum inchaço, né, na vagina, na uretra, aí ela começa a parar um pouquinho para observar isso. Se não, vai para os cuidados naturais também, que eu acho muito válido, sou uma pessoa completamente crente dos cuidados naturais, mas eu acredito que o cuidado natural ele precisa vir do cuidado. Né? Vir como um paliativo realmente não vai adiantar, assim como qualquer fármaco. Sendo assim, as mulheres elas levam isso, enquanto é alguma coisa pequena, elas levam na sua solitude ali, entendendo quando se tem um parceiro ou uma parceira, se divide algo ou não, né? Para se parar para pensar. Quando é alguma coisa muito mais grave, ela vai sentir quando já está alguma coisa sistêmica. Né? E aí um exemplo que eu dou bastante é a herpes, que está bem comum pós-dengue principalmente, porque a imunidade cai, dependendo da herpes que você... da forma que ela se apresentar, provavelmente ela vem algo da cachumba ou da varicela, na verdade, né, que é a catapora. Então, automaticamente, essa catapora veio quando a pessoa era criança, não veio mais, né, que é o nosso senso comum de que a gente não vai pegar mais, porém a nossa imunidade é baixa, mediante alguma outra doença, e aí isso daí se ressurge, né? E hoje você vê bastante pessoas com manchas no rosto, geralmente só de um lado do rosto, que é a herpes. Porque dados demais, as pessoas não ligam, como a herpes da boca, né? O famoso sapinho. As pessoas, é tranquilo, eu passo uma pomadinha e ela passa. Se é uma herpes um pouco, né? Se é uma herpes vaginal, na verdade, aí fica um pouquinho mais, porque aí gera incômodo, gera dor. As mulheres, principalmente, né? Que agora a gente usa bastante calça jeans, calça apertada, para aquelas que gostam, incomodam, gera secreção, gera dor e principalmente a dor. Aí fica um pouquinho mais difícil e aí elas automaticamente são obrigadas a parar. Fora isso, é aquilo sistêmico mesmo, né? Que aí um HIV, você se depara com o exame e aí entra em todas as questões que aí a gente não fala nada pra ninguém. E a gente lida, principalmente o HIV, com um luto que hoje a gente entende que não é necessário. Né? Já se foi a lógica de quando você se deparava com contato com HIV, seu mundo acabasse e você iria morrer, como se fosse um atestado de óbito, onde a data ainda vai está em aberto, mas que você já sabe que o óbito vai vir. Então, socialmente, todas essas patologias, ela coloca muito a mulher num papel de solitude e de vergonha, né? Já que a maioria delas são
transmitidas por questões sexuais, e aí automaticamente o subconsciente social traz a promiscuidade como uma questão, né? Então você pegou HIV por quê? Você não ficou com seu marido. Você deve ter ficado com outras pessoas. Essa sua coceira é da onde? Que sim, né? Assim como a gonorreia, ela tem a questão externa, mas a questão interna também conta bastante, né? Um pH vaginal desorganizado, pensando a forma com que ela lida com o próprio corpo, e a gente entende a realidade brasileira que a maioria das mulheres sai de manhã e vem de noite, né? Então, a troca de calcinha, sei lá, formas de usar o protetor de calcinha, o absorvente íntimo, tudo isso daí tem suas correlações. Mas a gente vai pensar no quê? O que essa mulher estava fazendo? Com quem ela estava saindo? Então, são doenças que chamam a mulher para a solitude, né? De se entender sozinha, de se descobrir. Abre um campo social de que haverá algumas trocas, né? Porque a gente, quando tem alguma coisa, sempre liga para uma amiga, para uma irmã e fala, nossa, acho que eu tô com uma coceira aqui. Você já passou por isso? Você já vivenciou isso? Né? A gente começa com as trocas micro para depois pensar em ir para um profissional de saúde, para depois pensar em investigar efetivamente aquele incômodo. Né? Porque esse primeiro incômodo é sempre eu ouvi falar, até que acontece alguma coisa um pouco mais séria. E como é feito o diagnóstico das ISTs em mulheres? Então, depende das ISTs, né? Uma coisa muito mais tranquila quando a gonorreia, né? A gente consegue visualizar de acordo com o exame que as pessoas utilizam erroneamente, né? Que é o conhecido como Papa Nicolau, que ele não é para isso. O Papa Nicolau é para descobrir ou para investigar um possível início de câncer de colo do útero, mas se aproveita para fazer análise geral, né, para fazer uma observação. Porque, teoricamente, se você for para um posto, se você for para um hospital falando assim, olha, eu preciso ser observada porque eu estou com corrimento, eles vão observar, mas vão achar estranho. Se você chegar dizendo que você quer fazer a coleta do Papa Nicolau, vai ser mais fácil. Né? Então, esse daí é o caminho onde as pessoas geralmente buscam. Mas eles fazem uma análise visual, né, porque algumas coisas têm características muito fortes, né, principalmente o odor. E aí eles fazem um exame na hora, mesmo que eles pingam uma gotinha de fármaco junto com a sua secreção retirada, e aí com o odor, né, que geralmente é um odor de cheiro de peixe, né, que é o que geralmente que as pessoas mais correlacionam, eles se descobrem. Então as coisas mais simples desse jeito é possível ser dessa forma. Sífilis, herpes, HPV, né, HPV também é possível visualizar, né? Principalmente quando está muito mais expressivo, já está com bolhas, ela é muito característica, né? Os seus crancos, que é o que a gente fala, que são as bolhas, né? Elas são bem características, então a gente consegue visualizar também, mas a maioria deles a gente consegue também fazer exame sorológico para saber. Principalmente o HIV, que aí é mais a sorologia, a não ser se de fato ela já não é mais o HIV, ela já virou uma AIDS, e aí o corpo ela começa a apresentar sintomas e ter características de que há uma fragilidade na sua imunidade, que é o que faz com que a AIDS se propague, assim. E os tratamentos, né? Aí você está falando de uma diversidade de ISTs. Sim. E eu imagino que cada IST tem um tratamento ou não tem tratamento. Como que é isso, assim, das mais conhecidas que você puder falar? Falando das que eu julguei como as principais, né? A sífilis, ele é um tratamento fácil, ele é um tratamento efetivamente efetivo, né? Desculpa a redundância, mas realmente é muito efetivo, porém ele é pouco aderido. Por quê? A sífilis você toma uma injeção, conhecida como bezetacil, e as pessoas sabem que bezetacil dói, né, linda? Então as pessoas não gostam de estar ali, né, naquele momento, e a problemática é o circuito da bezetacil. Então ela vai tomar uma, depois ela toma no próxima semana outra. Aí ela faz 3 doses. 3 doses de bezetacil. Então, geralmente as pessoas elas tomam uma e elas têm a consciência de que elas já estão curadas, né? E aí você fala, não, você precisa se fazer uma sequência, né, de doses da bezetacil para que você possa utilizar, né, para que você possa ter a carga viral baixa ou que a doença ela esteja de fato acabada. E aí é a grande problemática,
Porque a gente dá na mulher, mas e seu parceiro? Sua parceira, talvez? Não adere. Aí não adere. Principalmente os homens são muito difíceis de aderir. Acho que tem um subconsciente de que a doença vai acabar se a gente não falar sobre ela, se a gente fingir que nada aconteceu, até ela ficar um pouco mais forte, com marcas no rosto, marca no corpo, ou então algo muito mais sistêmico, aí se há adesão. Mas nesse início, principalmente para fazer um teste que seja, isso daí geralmente não ocorre. Então, e camisinha é o melhor remédio? Para muitos casos, ou melhor, para todos é. Assim, é algo que a gente não pode negar, que as pessoas criaram várias situações com a camisinha, porque ela aperta, porque ela dá alergia, porque, nossa, e há tanta tecnologia para camisinha hoje, e ela é o método de barreira mais confiável para ISTs. É só ela? Não, porque a ISTs ela não se contamina apenas pela penetração, pode ser pela boca. Né? Então, no sexo oral, que as pessoas não fazem os seus métodos de barreira, que se deveria se também, né? Diga-se de passagem, até há pessoas, as mais conscientes, mas a grande realidade não faz, que faz o recorte da camisinha para fazer o sexo oral, principalmente entre mulheres, né? Ou então fazem uso da camisinha feminina, que ela é um pouquinho mais larga, é muito mais possível de fazer, ou fazer esse recorte, mas no normal, dificilmente você vai conhecer uma pessoa que faça sexo oral e que faça uso de algum método que a proteja desse contato, né? A gente raramente vai saber alguém que faça isso, mas seria a possibilidade. Porém, a camisinha, tanto a feminina quanto a masculina, é o método mais eficaz, porque ela evita que haja o contato das secreções, né? Então, pós o esperma, né? Pós-ejaculação, a gente não tem contato com a secreção que vem rica, teoricamente, das ISTs. E das outras subsequentes é mais o conhecimento, né? Porque, de novo, a gente fala da herpes, principalmente labial, a gente fala, é só um sapinho, tá tranquilo. Muita gente não liga. Outras, né, ficam um pouco mais, assim, preocupadas, mas a nossa população em maioria não liga, uma mancha no rosto, a gente pouco se considera. Então, pensando formas de a gente se proteger delas, a camisinha é a melhor opção. E a gente sempre vai achar uma que se adeque com o nosso corpo. E como as ISTs elas podem afetar a fertilidade feminina? Tem algumas que afetam? Afeta, porque na verdade tudo afeta, né? O nosso útero, ele é um dos órgãos mais fortes do nosso corpo, mas ao mesmo tempo é um dos órgãos mais frágeis, né? E aí, de novo, como infelizmente nós não olhamos para o nosso útero, é algo que a gente só tem uma certeza ou tem uma visão a partir do momento que a gente engravida, ou se a gente está num processo de querer engravidar, ou se tem alguma coisa errada. Aí a gente de fato para observar ela. Então, as ISTs, automaticamente elas adentram e daquilo que ela não é tratada, ela vira alguma coisa sistêmica, ela vira alguma coisa pior, né? Então, o HPV, ele é uma IST que a gente ouve um pouco mais hoje, a gente ainda tem as vacinas, né? A gente tem o avanço e hoje as meninas adolescentes, antes de começarem a relação sexual, as meninas e os meninos principalmente devem tomar a vacina, né, do HPV. Tem no Sistema Único de Saúde? Tem, isso. Em todos os postos, é uma rede brasileira, universal. Se toma-se a vacina e o HPV, se ela não é tratada, ela pode facilitar o câncer do colo do útero. Então, automaticamente, aquilo que poderia ser reduzido ou reprimido, né, uma doença que não precisaria se proliferar, ela se prolifera a alguma coisa muito mais grave, podendo até fazer a retirada do útero, né? Então, por isso que a saúde pública hoje atua trazendo essas meninas, né, para esse início da vacinação, que já reduz bastante, né, o risco de contaminação, porém a conscientização, usar os métodos de barreira é o que de fato vai fazer com que essas meninas consigam evitar a ter coisas muito mais graves durante uma relação sexual. Tá. E quais os riscos e complicações para as mulheres grávidas? Linda, para as mulheres grávidas é um pouco mais complexo, porque como a maioria delas, elas tem uma mão dada, né? Eu gosto de dizer que ela anda de mão dada. As ISTs andam de mão dada com o sistema imunológico. Quando a gente engravida, o nosso sistema imunológico ela reduz, porque afinal ela está combatendo um outro corpo estranho que é o bebê.
né? E aí a lógica efetiva pensando em corpo ele vai querer colocar ela para fora a todo momento, do começo ao fim. O primeiro trimestre é o mais perigoso, né? Seja para se contaminar com qualquer coisa, seja para se manter uma gravidez, porque a imunidade tá fazendo um trabalho muito forte para expulsar esse bebê, ou esse feto no caso, né? E aí quando você se contamina por qualquer IST que seja, automaticamente você contribui mais para que esse bebê esse bebê não, né? Eu não gosto de falar de bebê, que esse feto não propague, que ele não continue, né? Então, obviamente, tem uns muito mais problemáticos, como a sífilis, né? Que pode gerar malformação, pode gerar um desarranjo na formação das células desse bebê, então ele pode ter alguns problemas internos, né? E tem coisas que a problemática maior é a contaminação cruzada, que aí o bebê já nasce com a doença, então HIV, dependendo de como for, alguns bebês nascem com HIV, assim como a mãe, né? Não necessariamente a AIDS, mas com HIV, dependendo de como for, já que o bebê também tem a imunidade um pouco mais baixa, entrando em contato com esse mundo externo, que dentro ele tá ótimo, tá perfeito. A partir do momento que ele sai e tem esse contato, automaticamente os organismos, se eles não estiverem ok, eles tendem a ter uma queda também da imunidade, fazendo com que a doença se propague, né? Porém, na maioria dos casos, eles vão gerar prematuridade, eles vão gerar malformação, eles vão gerar bebês com problemas neuronais, que eu acho que é a grande questão, né? Porque justamente são infecções que eles vão trabalhar sistemicamente. Como a gente tem uma criança sendo formada, né, automaticamente esse sistema ele já vem com as suas debilidades, né? E aí cada doença ela vai gerar uma consequência, né, diferente. Muitas, né, principalmente aquelas que pegam, que se contraem do segundo trimestre para o terceiro, a maioria delas, pelo feto já estar sido formado, eles vão ser mais de patologia, pele, né? Algumas são os órgãos, mas a grande questão é desse bebê nascer infectado com essa doença e já ter uma carga medicamentosa já muito grande ao nascer, podendo gerar até o óbito. Assim. E o tratamento, por exemplo, para uma IST, se eu tô grávida, pode fazer o tratamento? Pode. A maioria pode e deve. Né? Não é algo que você deva parar. Mesmo que o custo-benefício, alguns dos casos, né, dependendo dos casos graves, possa ser até a perda do bebê. E existe esse contato que você tem com as mulheres, né, baseado aí na questão da prevenção e tudo mais, uma forma de que você orienta dessa conversa com o parceiro, como é que aborda esse assunto? Tem alguma dica que você poderia dar pensando nesse público que está ouvindo a gente? A parte complexa é de que a gente, às vezes, parte do pressuposto que todas as mulheres conseguem conversar com seus parceiros, né? E tem a maioria das mulheres, elas não conseguem dizer nem o que elas querem comer de janta, porque ela vai fazer aquilo que eles querem, né? Aquilo que a família quer, né? Pra gente não dizer que é só o cara que é o grande problema, né? Então, a forma que elas abordam, muitas delas sentem medo de abordar, por isso que é tão silenciada, né? Sentem vergonha, porque afinal é o corpo delas que está tendo uma desorganização, digamos assim, né? Vou usar essa palavra. E aí, automaticamente, essas mulheres preferem falar com outras pessoas. Falar com seus parceiros é muito mais difícil. Mas o que eu sempre digo para elas é: pensem que, independente da consequência que vier a acontecer, o seu cuidado vai dizer a continuação da sua relação, né? Se baseia bastante nisso, uma vez que você se cuidando, você automaticamente consegue trazer para o outro a conscientização daquilo que aconteceu. E de preferência trazendo de uma forma onde você não precisa se expor. Mas, Natália, como é isso? Quando a gente vira, né, às vezes pro nosso lindo, eu gosto de chamar os fofos de lindo, né? Então, lindo, eu vi que é possível a gente conhecer uma doença mediante a X sinais. Você já viu? Eles podem ver desde aquele, isso daí é besteira, você já tá inventando moda, você tá assistindo muita novela, né? E você fala, não, porque a menina da novela aconteceu A, B, C e D. Você acredita?
Mas o negócio da novela, e força o primeiro papo inicial. Eu sei que é chato, é incômodo. Muitas mulheres, aquelas principalmente as mais independentes, acham que é até bizarro, porque eu também acho, né? Ter que abordar dessa mesma forma. Você consegue ter uma noção da reação do outro. Essa noção já te diz se esse assunto vai continuar ou não. Porque pensando em segurança dessas mulheres, nem todas dá para continuar esse assunto. E aí vale a pena fazer essa troca com o parceiro quando de fato houver uma necessidade ou quando de fato elas já tiveram um diagnóstico. Então, Natália, o que você gostaria que as mulheres soubessem, né, sobre as ISTs, que muitas vezes elas negligenciam? Se eu posso dar, eu não falo nem conselho, né? Porque se o conselho fosse bom, ele seria pago, como diz todo mundo. Então, orientação como uma profissional de saúde é que a gente se observe. Sempre se observe, porque o nosso útero, a nossa vagina, ainda sempre fala alguma coisa para nós de como nós estamos. Como é um órgão, né, que eu acredito principalmente por toda a ginecologia natural, por toda a lógica ancestral que eu trago, de que o nosso útero ele carrega bastante das nossas emoções, tudo aquilo que a gente tem, a maioria das patologias que a gente pode encontrar no nosso útero, ela também é resquício de alguma emoção que está aí, que a gente está querendo não ver, ou ela está muito exacerbada no nosso corpo, né? Então, eu sempre falo para as mulheres, se olhem. Uma coceira mínima, ela pode ser desde o sabão em pó até alguma coisa muito mais grave. Um cheiro mínimo incomodou, se olhe. Se olhe, é espelho, né? Eu não estou nem dizendo profissional de saúde ainda. Espelho. É agachar no espelho e ver como que ela tá. Se ver. Porque muitas de nós também nós não se vemos, né? A gente não sabe nem a cor. A minha avó que falava, você precisa saber a cor da sua perseguida, né? Porque a gente de fato não se vê, né? Algumas se depilam, outras não se depilam. Algumas se conhecem um pouco mais, outras menos. Mas se olhem, porque a partir do momento que a gente se olha, a gente consegue ter uma noção do que é o normal ou do que a gente passa a achar que é o normal, já que a gente cresce não ouvindo, né, pra gente ter esse autocuidado da gente, para depois dividir com um outro profissional, de preferência um profissional de saúde, porque a gente entende que as amizades são legais, as amizades têm muito conhecimento, a internet está aí com uma vasta sabedoria, rede social ela é incrível para disseminar informação, muitas delas são muito boas, muitas são muito ruins, ou muitas na verdade não se adequam a nossa realidade, né? Então tem a higiene íntima, né, que a gente deve manter da melhor forma possível. E lembrando que essa higiene não é o uso de sabonetes caríssimos, muito menos perfumados, né? Eu sempre brinco que a água é o melhor sabonete, né? Para tudo, assim. Como você se lava? Com água. Nada mais. Quer passar alguma coisinha? Um sabonete neutro. E neutro é neutro, se tem cheiro já não é neutro, né? Porque às vezes as pessoas gostam das marcas clássicas e falam, não, mas ele é de glicerina. Eu falei, não, mas ele tem cheiro, amor, não é. Ele já não é mais tão neutro assim. Então, esse cuidado íntimo, o se olhar já facilita muito. E se por um acaso detectar qualquer coisa, ter qualquer suspeita, mesmo que seja idiota, como as pessoas gostam de falar, né? Ah, isso daí é besteira, todo mundo tem. Que você procure um profissional de saúde para te auxiliar e que de fato confirme que é uma preocupação que você não precisa ter ou que é algo que vale a pena você visualizar ou principalmente conseguir tratar do início, né? Porque essa é a grande questão. Então, para todas as mulheres, que elas se olhem, que elas se conheçam, assim, que elas experimentem aquilo que ela tem de mais valioso, que é o corpo dela. Que coisa linda. Eu acho que é uma ótima finalização. Obrigada, Natália.